Esporte. Oferecimento CERS. 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Bom dia, boa tarde, bem-vindos ao RDC Esporte aqui na RDC TV, emissora 100%. Conecta o Rio Grande do Sul ao mundo e o mundo no Rio Grande do Sul. Esse programa esportivo está sendo mais uma bagunça organizada nesses dias de pandemia, nesse momento que estamos vivendo no Brasil, no mundo e aqui em Porto Alegre também. Mas para falar um pouquinho de Netflix, de filme, de música e do retorno da dupla Grenal aos treinamentos, com as verdades da bola e as verdades da vida, Ribeiro Neto. Vou ser bem rápido hoje, Ribeiro. Bom dia. Olha quem tá comigo aqui. Oli! Olha quem tá. D'Artagnan. O bom do home office é isso. D'Artagnan, oi, gente! Oh, ele é o D'Artagnan. Tá, deu outra bola. Valeu. E aí, galera, tudo bem? Bom dia, como é que foi o final de semana? Hein? Muitas séries, muitos filmes, muita internet. Para quem pôde passear, um parabéns. Comeram bastante, né? Estão enchendo a pança, né? Quem pode, né? Eu sei que às vezes tem muita gente com dificuldade. Mas, enfim, gente, o que eu vou dizer? Mais do mesmo, né? Se preservar, acreditando que um dia isso logo passará. Está demorando, né? Eu confesso para vocês que é um negócio muito desgastante, né? Mentalmente, inclusive, né? A gente não consegue enxergar assim, algo que denote uma curva promissora, né? É tudo especulação, continua tudo achômetro, né? E é isso aí, desse jeito que nós vamos. Bom dia também, João Gayer, treinador, preparador físico, futuro papai, né? Hoje já tem até exame, Joãozinho. Estamos aí, boa tarde a todos, mais uma vez, como diz o Ribeiro Neto, no achismo, né? No achômetro. Cada semana a gente tenta programar algo diferente, mas tá bem desgastante, os nervos começaram a ficar muito acima da flor da pele já, mas enfim, faz parte e a gente tem que respeitar, nos preservarmos, né? Fisicamente, mas já podíamos voltar, né? Tá na hora já. Ribeiro, e falando em voltar, o decreto do prefeito Nelson Marqueset Júnior autorizou a volta da dupla Grenal aos treinamentos. É um momento um pouco distinto, um dos primeiros times do Brasil a retornar às atividades. Em BH, o Calil já disse que não vai deixar o Atlético e o Cruzeiro voltarem. Em São Paulo, a gente sabe que vão voltar só lá por agosto. As competições, os treinamentos é uma outra questão. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, beleza, Grêmio Internacional, São José voltam aos treinamentos, não pode ter contato físico, apenas um trabalho realmente físico, né? Chutes a gol, troca de passes, no vestiário toda uma cautela diferente, distinta das que os jogadores estão adaptados, que estão acostumados. Só que eu te pergunto o seguinte, estão voltando a treinar sem saber quando volta o campeonato. Isso é muito prejudicial, porque eu, Guilherme Paz, cravo que em maio não volta. Bom, tu sabe que eu acho que é uma confusãozinha que as pessoas estão fazendo aí. Eu estava ouvindo as rádios, coisa e tal. Quando se fala em volta de futebol, eu acho que as pessoas estão desconsiderando o período de treinamento. O futebol não vai voltar agora. O futebol deve voltar no final do mês. E aí, esse tempo é para os jogadores se exercitarem, tem toda aquela nova pré-temporada. Então, é óbvio que não vai voltar agora. O que está sendo autorizado são os treinamentos, tá? E isso demanda um certo tempo. Então, até lá, provavelmente, a gente acredita, né, que a curva vai cair. Eu estou muito curioso para saber os números de hoje, porque... Posso te atualizar com eles? Não, dos números de mortes, entendeu? Posso te atualizar porque com eles? Tem aqui, irmão. Ontem foi... Mas já saiu, é muito cedo. Ontem foi 2. A atualização, a última, né?
7.025 mortos. Não, mas aí é que tá. A maioria das pessoas, e eu sei que são números alarmantes, são coisas realmente tristes demais. Só que também a maioria dos veículos se pegou no número de casos, que passou de 100 mil, e no número de mortes, que passou de 7 mil. E pouco se atentou para o número de mortes diárias, que quase foi pela metade. Então é isso que eu estou projetando. Eu quero ver por quê. Por que isso, Ribeiro? Não que as outros números não importem, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero saber é se essa curva tem uma tendência de queda. Nós tivemos aí 3 dias entre 400 e poucas mortes, correto? Se o de ontem foi de 275 e o de hoje diminuir novamente, isso poderá apontar uma queda descendente. É isso que eu quero dizer. Então, esse é o número que está me chamando a atenção e que eu espero que demonstre isso hoje. Por isso que eu estou aguardando. E voltando à vaca fria, eu quero dizer o seguinte: o futebol, assim como qualquer aspecto da sociedade, está aguardando por isso. Então, os clubes vão reiniciar seu treinamento, vai ter esse período sem jogo para que eles se readquiram fisicamente e provavelmente daqui uma semana nós já vamos ter um cenário bem mais, espero, né, saliente a respeito do que nos espera, a respeito dessa curva, do pico, de tudo que envolve o vírus. E aí sim, provavelmente, possamos ter uma ideia de projeção de reinício do campeonato. Então, o futebol não vai voltar agora. Isso é óbvio. Eles vão treinar. E é isso que deve estar acontecendo. Sabe que eu me pego muito ali na questão da taxa de letalidade também, né? No Brasil, a gente veio nas primeiras semanas uma taxa de letalidade em 6,3% e hoje ela é de 6,9%. Chegamos sim a 7,1% e retornamos agora para 6,9%. É um número alarmante? Claro que é. Infelizmente, estamos perdendo vidas todos os dias. Mas a taxa de mortalidade, de letalidade, estando abaixo dos 7%, é uma situação também que dá para se tornar um pouco mais acalmante, porque seria muito complicado, como em alguns estados do Brasil, no Nordeste, no Norte, em São Paulo também, ela girando em torno de 15%. É o dobro. Daí seria preocupante. 100 mil mortes seria um número muito, vamos dizer, racional com a taxa de letalidade de 15%. Joãozinho, os clubes voltam a treinar, um bom indício para a retomada do futebol, ou tu acha que não é momento ainda de voltar aos campeonatos? Então, eu continuo seguindo as orientações, principalmente ali que o Grêmio publicou ali, né? Dizendo que até dia 31 de maio o futebol feminino tá parado, já foi decretado, tanto o feminino como as categorias de base. A gente vê o profissional masculino retornando, né? E aí fica a pergunta: Inter e Grêmio investindo nos testes do Covid para o masculino, as equipes masculinas retornando, e por que as equipes femininas não retornando? Eu sou um cara que defendo muito o futebol feminino, né? Isso aí já bato nessa tecla há anos. Por que as meninas também não retornam, cara? Né? Agora, vai acontecer uma coisa domingo aí na Globo que me desculpa, a gente tem que comentar. Passaram, se não me engano, 4 reprises de jogos todos os domingos, né? E aí agora tiveram, que deve ter caído 1 milhão de culpa, 1 milhão de coisa, aí agora a emissora resolveu passar o futebol feminino, né? Porque devem ter dito, só passa o masculino e o feminino que não passa, né? Então é muito mais para se redimir do que para passar. Então, às vezes eu fico bravo com essas coisas aí, cara. A gente tem que dar uma olhada para tudo antes de começar a soltar. Mas, enfim, jogadores começaram a voltar, tá todo mundo recebendo cheio de macacão, máscara, vão fazer o teste do Covid e não vão dar trabalho coletivo, né? Eu não entendi qual é a lógica também, porque se ninguém tem, se 24 atletas não têm o Covid e vão voltar a treinar, eles não podem fazer um trabalho tático, um trabalho, né, coletivo. Aí que eu queria entender o que está
qual é a ideia do clube, né? E de quanto em quanto tempo vão fazer essa avaliação. Mas é o que eu acho que eles têm que recuperar a parte física primeiro, né? E isso dá um tempinho. Eu não sei, pode ser até psicológico, né? Tu dá um tempo, vamos fazer uma semana de parte física, grupos separados, como fez o futebol lá na Alemanha, né? Dividiu grupos, separou, manteve distância e tal, para talvez seja uma pré-temporada diferente por causa disso. E tem um pouco a ver com a parte emocional também, né? Porque a gente não pode esquecer que nós estamos juntos numa paranoia que mexe com o nosso mental. Tá? Então, eu imagino que seja isso, porque, em tese, que tu está falando é verdade. Se nós temos 20, nenhuma delas tem Covid, podem ficar juntas, normal. Isso é o que eu acho, também. Eu não sou especialista na matéria. Tá? Isso é o que eu acho. Agora, de qualquer maneira, eu entendo por esse lado aí. Ó, vamos reforçar a parte física, vamos dar um tempo, né? Fazendo, inclusive, para reforçar a parte emocional. É o que eu acho, né? É o que eu acho. Sim, não, eu Sabe que concordo contigo, mas assim, esses 20 dias, esses 30 dias, 40 dias que o jogador ficou parado, ele não fez trabalho físico. Mas tu sabe que é diferente. Óbvio que é um trabalho diferente. Sabe que é diferente. É óbvio que é um trabalho diferente. Não, claro que é diferente. Mas assim, eu vi eles dizendo que não vai ter a parte tática, e até tu comentou. Eu acho que se não, né, é a parte principal, um mini-jogo, jogo reduzido, vai voltar a pegar ritmo de jogo assim. Mas enfim, né, isso é uma opinião, é um achismo. Eu acho que se os 24 jogadores não têm o vírus, eles podem retomar aos treinos normalmente. Mas, enfim, eu concordo contigo que a gente vem batendo há muito tempo nessa tecla do emocional. É isso aí. Exatamente. Tá, sabe que eu tava conversando com uma... João. Claro, eu tava conversando com uns 2 atletas da dupla, um de cada lado da dupla, para saber um pouco das recomendações, dessas questões e tal. E um deles me disse, cara, tô preocupado, minha avó tá preocupada. Minha avó mora comigo e ela tá preocupada. Porque eu terei contato e vou ter que dormir em casa. O que vai acontecer? A avó está indo na casa da tia agora. Mas isso eu, se fosse gestor de clube, aí depende, mas é que tá. É que nós não podemos analisar por Grêmio Internacional, que são estruturas diferentes. Gigantes, o ideal, né? É o quê? Claro. Você pega um hotel e põe todos os atletas separados das suas famílias no hotel. Aí sim vale a teoria dele, ó. Ninguém está com Covid, ficam no hotel, todos juntos, cada um num quarto separado, mas isso é para quem pode. Os clubes do interior não vão fazer isso aí. E eles vão jogar com o Grêmio Internacional. Então, é complicado. É que, na verdade, é o seguinte, para tudo tu tem uma solução. Mas essa solução também é subjetiva, porque ela não atende a 100%. Então é muito difícil, é complicado realmente. É exatamente o que eu ia comentar ali antes do que falar, mas isso é um cenário da dupla Grenal. A gente também se preocupa com o pessoal do interior, os clubes menores. Como que a gente vai competir? Imagina a dupla Grenal volta a treinar agora, daqui um mês retorna, sei lá, 1 mês, 2 meses para voltar ao futebol. E quando que esses clubes do interior vão poder voltar? Quando que eles vão ter dinheiro para pagar os testes para fazer os jogadores, né? Isso aí vai ser... Não tem. Tá, e aí é uma falta de informação minha, a CBF não vai ajudar, a federação não se pronunciou perante isso? Eu tenho certeza que os testes para treinos, essa estrutura aí de teste de Covid, para antes de treinos e antes de jogos, elas serão bancadas pelas entidades, porque nenhum clube do interior tem dinheiro para isso aí. Tirando dupla Grenal, todos eles serão sustentados. Senão nem adianta. Nem adianta pensar em voltar. Não tem. Os clubes do interior não têm. Eu fico pensando assim, ó, o Santa Cruz, o Guarani de Venâncio Soares, um abraço para o Carlos Rosa lá que está nos ouvindo lá. Um abração. E eles não têm estrutura nenhuma. Como é que eles vão, sabe? Não tem investimento. Alguns não têm nem time. Vê a situação do Santo André lá. Está liderando o seu grupo no Campeonato Paulista. Tá? Eles não têm time. Não tem mais time. Acabou os contratos. E aí, como é que faz? Então,
Ou as entidades sustentam essa ferramenta dos testes, ou nem adianta voltar. Agora tem o seguinte, uma hora vai ter que voltar, correto? Quem começar antes, que eu acho que foi o que o esportivo pensou, tá? Quem começar antes vai ter um ganho, né? Por exemplo, Inter e Grêmio estão começando entre hoje e amanhã. Eles vão saltar na frente de vários outros clubes. O Botafogo vai dizer, o presidente, aliás, que está completamente endividado. O Botafogo está virando um clube. O Botafogo vai virar o América, tá? Um clube pequeno. Só vai ficar a história. Mas o Botafogo está dizendo para o seu presidente, não vamos voltar. Talvez não volte porque não tem dinheiro para voltar. Essa é a grande verdade. Mas uma hora vai ter que voltar. Ou fecha as portas. Ribeiro, quem sabe voltar que antes do Botafogo vai ter ganho. Sabe que o futebol alemão voltou, a gente destacou muito bem isso na semana retrasada e na passada. O Bayern de Munique, o treinamento do Manuel Neuer, goleiro da seleção da Alemanha e também do Bayern de Munique, eram turnos divididos, e os goleiros, depois os zagueiros, os laterais e os meio-campistas. E daí agora a Federação Alemã fez os testes nos clubes da primeira, segunda e terceira divisão, e o que se constatou? 10 atletas de todas as equipes com Covid-19. Como é que faz agora? Tem que parar. Vai ter que parar. Não vão parar. Mas tem que parar. Não, mas os atletas, agora a federação fez um final de semana ou na sexta-feira. Me fugiu a data. Hoje foi feito já, e no Colônia ninguém ficou com Covid, eles retomaram os treinos. E os 10 outros atletas, entendeu? É uma questão. Quero ver fazer testes aqui no Grêmio, no Internacional. E o Tchatcho que estava na Argentina, e o Renato, o Tchatcho que estava na Argentina, posso estar muito equivocado, mas quem atravessa fronteiras tem que fazer quarentena. É a recomendação. Eu duvido que ele faça. Duvido. Ele vai voltar e vai treinar. Mas é a recomendação. Se estava em outro país, vem para o Brasil, quarentena. É uma situação muito complexa. Ô, Ribeiro, tu acredita muito na transição agora? Porque o Grêmio voltou com um profissional, as categorias de base não voltaram. A transição, eu perguntei, alguns jogadores vão subir, que é o caso dos meninos que estavam na seleção brasileira também, o Pedro, tem aquela questão ali do Thiago Gomes, mas todos os jogadores do Thiago Gomes não vão retornar. Eu acredito que o Grêmio possa acabar com a transição? Não, isso aí é que nem colégio, sabe? Pela idade. Isso aí não tem... Claro, eu acho que eu fiz uma comparação errada. Eu quis falar de idade e usei colégio. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: eles não têm competição, prioridade. A categoria de base, tá, tudo bem, eles jogam, tem várias competições, mas não é a prioridade dos clubes. Então, eles podem aguardar. Tá? Que quem gera lucro, quem gera negócio é o profissional. E isso é que tem que voltar por essa pressão. A categoria de base não tem essa pressão, então eles podem esperar. Então, eles vão ficar ou treinando ou aguardando até que tenha um cenário melhor para voltar. Porque não é prioridade, entendeu? João, e para você? Infelizmente eu também acho que não é a prioridade agora do clube, né? Tu vê, eu já falei de prioridades, o feminino não foi prioridade, a categoria de base não vai voltar, óbvio, uma questão óbvia, né? Aí é muita quantidade de atletas, mas enfim, eu acho que tem que ser realmente o profissional voltar, porque não tem jeito, eles têm como bancar os custos do exame ali e vão fazer, mas o restante não tem porque eles ficarem jogando dinheiro aí, gastando dinheiro, até porque não tem competição nenhuma à vista, não tem nada, né? Eu que quero voltar com as minhas meninas logo, que eu tenho uma semifinal para jogar de Taça Governador, né? E não posso voltar, então imagina que não tem uma competição aí à vista, então tem que esperar, infelizmente não tem o que fazer. Ribeiro, eu sei que algumas cidades aqui da região metropolitana já estão autorizando também a questão do futebolzinho, da pelada, lá da nossa resenha também. O que tu acha sobre isso? Porque, poxa... É que os cenários são diferentes. O interior, por exemplo, onde não, mas vamos aqui, ó. Vou abrir contigo. Porto Alegre, 462 casos, não é autorizado, tá? Passo Fundo, 190, Lajeado, 117.
Marau 74. Daí eu entro em Bento Gonçalves, que o esportivo tinha voltado aos treinamentos e agora não pôde mais voltar. 65 casos. É que lá o prefeito de Bento Gonçalves determinou que não é possível voltar. Mas em várias cidades do nosso interior, regiões onde... Como é que ele se calcula isso? Se o sistema de saúde tem condições, não está em estado de 100%, tem número de leitos disponíveis, bom, aí a cidade pode fazer paulatinamente uma abertura gradual, né, do comércio, as pessoas podem... não existe lockdown, nem Porto Alegre está em lockdown. Eu vejo muita gente assim reclamar do pessoal que está nos parques, caminhando e coisa e tal. Tudo bem, eu acho que tem muita gente junta, mas ao mesmo tempo, Porto Alegre não está em lockdown. O que é lockdown? É quando não pode nada. E portanto, a caminhada, o exercício está liberado. O que tem que ter é o distanciamento. Então, as pessoas estão esquecendo um pouco disso. É que, na verdade, eu entendo também. Gente, aí eu volto à questão mental. As pessoas estão doentes da cabeça. Eu até fiz uma figura ontem no Twitter. O Brasil, né, que é o país que nós vivemos, tem uma polarização, tem uma questão política que acompanha a pandemia. As pessoas estão loucas. As pessoas estão loucas. É como se fosse um filme. Sabe aquela parte de filme de zumbi que todo mundo fica afetado, né? Fica todo mundo louco no filme? É o que nós estamos vivendo. As pessoas estão loucas, sabe? Tu tá assistindo muito filme, hein? Não, até eu não gosto de filme de zumbi, tá? Não gosto. Essas séries aí, Walking Dead, eu não gosto nem de Aliens, tá? Não gosto de ver. Eu adoro ficção científica, mas eu gosto de ver filmes sem monstrinho. Não gosto de monstrinho, tá? Então, assim, ó, então a parte do filme, o enredo tá naquela parte que todo mundo ficou louco, né? E eu espero que venha um final feliz, né? É o que eu espero, porque tá demais, as pessoas estão enlouquecidas, o Twitter então, é tóxico, é um negócio louco, as pessoas estão loucas, barridas, entendeu? Racionalidade zero por ali. Então, então isso mexe com o emocional das pessoas e mexe no cotidiano delas, sabe? É uma loucura, as pessoas estão louco total. Ô, Ribeiro, mas eu sei que tu tá feliz que acabou aqueles comentaristas de Big Brother. Bom, graças a Deus, né? Graças a Deus. Tá o negócio, né? Agora esses comentários de BBB, eles não têm nexo, né? Eles tinham que estar comentando o Faustão, né? Olha, vamos comentar a respeito do passo da dançarina do Faustão, não. Mas ontem eles estavam comentando duas matérias do Fantástico, né? Que tiveram problemas com o VT, e aí deu um debate. As pessoas estão debatendo qualquer coisa, velho. Sabe? É um negócio impressionante. Sabe que a gente se observa muito, tu falou nessa questão do VT, claro, a gente tem erros também, mas o Fantástico errar, a pessoa se assusta, mas gente, é TV, é ao vivo, é assim, o mundo é digital, teu celular não trava às vezes, por que o supercomputador lá da Globo não vai poder travar também às vezes? É o mundo. Joãozinho, antes do intervalo aqui, agora meio-dia e 28, dia 4 de abril, a gente falando do retorno aos treinamentos de Grêmio Internacional, queria saber de ti a opinião bem simples. Quem volta melhor agora? Para quem é melhor esse retorno ao futebol? Para o Grêmio, que tem que se reconstruir com aquele time de novos contratados, ou para o Internacional que estava embalado? Eu acho que a volta agora é melhor para o Grêmio. Porém, acho que a parada pior foi para o Inter. Né? Eu acho que o Grêmio precisava dessa parada, acho que para dar uma balançada e reestruturar, voltar o pessoal do departamento médico, mas o Inter estava muito embalado, estava numa sequência boa de jogos, né? E aí eu acho que deu uma esfriada aí na comida e vai ter que se reesquentar. E esse problema de se reestruturar, ou tu faz um baita planejamento, reestrutura bem, e eu acho que é fundamental isso que o Ribeiro falou, é a cabeça do jogador. É muito do que o jogador vai pensar, vai trazer, vai olhar para o companheiro dele, vai ver a motivação.
porque esse período realmente está sendo bem difícil psicologicamente. Eu venho notando nas meninas ali que a gente treina, cara, as meninas assim, nós estávamos super bem, chegamos numa semifinal e agora? Eu acho que foi tudo por água abaixo. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, não é bem assim. Então, sucintamente, eu acho que é melhor para o Grêmio que volte logo, mas o mais difícil vai ser para o Inter. Ribeiro, nosso querido amigo Juan Carneiro falou que a gente está muito chato hoje aqui. É porque é segunda-feira ou não? O Ribeiro ficou estático agora. Vamos para um rápido intervalo aqui. Juan Carneiro, vamos falar de futebol? Vamos sim falar de futebol. Já estamos voltando para falar de futebol com RDC Esporte aqui na RDC TV, que tem um apoio de CERS, há mais de 50 anos, sendo referência em estágio e aprendizagem no estado do Rio Grande do Sul. Acesse aí www.cers.org.br e fique por dentro de tudo que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Já voltamos! RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Estamos de volta com RDC Esporte aqui na RDC TV para falar agora então nesses últimos 20 minutos de futebol, João Gayer. Já estavam cornetando a gente que a gente falava muito da vida, da Netflix, de filmes. O Ribeiro Neto daqui a pouquinho está restabelecendo a sua conexão e o CERS, nosso apoiador aqui, sendo há 50 anos referência em estágio e aprendizagem. João, como a gente estava abordando anteriormente, é a estrutura do futebol brasileiro, é ela que prejudica o retorno das atividades, o clube de futebol não ter um dinheiro em caixa para pelo menos fazer o teste da Covid-19? Eu acho que é uma sequência de fatores, né? Acho que ninguém estava preparado para isso, ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu, né? E aí realmente só os grandes clubes que têm de onde tirar esse fundo que vão ter estrutura para retornar da maneira que estão pedindo, né? Com os protocolos, com os devidos protocolos. Mas eu também acho que é o momento do pessoal se solidarizar, vir no interior, essas grandes empresas têm no interior, e dar uma ajuda para esses clubes menores, para que eles possam começar a realizar os testes e devagar ir retornando, nem que seja nem com todo o grupo, mas seja assim, uma parcela aos poucos, notar quem está mais deficiente naquelas funções físicas e ir realmente retomando esses treinamentos. A gente sabe que o treinamento físico distante não é o mesmo que o presencial, né? E eles devem ter mantido esses treinamentos ao longo da quarentena, mas é necessário retornar, é necessário ter contato com a bola, é necessário os mini-jogos, então, tecnicamente, taticamente, impulsionar se não tiver isso. O Ribeirinho daqui a pouquinho vai tentar agora pelo celular, daqui uns 5 minutinhos então ele entra. Queria ler algumas mensagens aqui no WhatsApp, daqui a pouquinho pedir para a produção também colocar o nosso WhatsApp aqui na tela com mais informações para vocês. Aqui, Jefferson Moraes. Tá. No final de semana eu tinha feito uma enquete no Twitter da emissora, até vou ver o resultado aqui, porque o Colibol, que é um zagueiro do Napoli, é um dos principais zagueiros para quem joga a FIFA 20, está acostumado com ele, está sendo especulado no Liverpool para jogar ao lado do Van Dijk. E eu fiz a enquete perguntando qual seria a melhor dupla de zaga, Colibol e Van Dijk, Kahneman e Jeromel, ou Cuesta. Aqui, Jeromel, Kahneman, Cuesta e Fuchs, Van Dijk ou Colibol. E daí com 46% dos votos, Jeromel e Kahneman. Claro que daí a questão dos gremistas vai muito, porque Van Dijk e Colibol seria uma das melhores zagas do mundo e não sei, uma das histórias. Pra ti, Joãozinho, Jeromel e Kahneman ou Cuesta ou Bruno Fuchs é a melhor zaga do futebol local? Jeromel e Kahneman, sem dúvida nenhuma. De olho fechado, sem pensar. Vem aqui falando conosco. Vamos ver algumas mensagens aqui. O WhatsApp está na tela. Pode mandar a sua sugestão de pauta nesse retorno. Mande sua pergunta, sua corneta também, assim como foi o Juan Carneiro cornetando a gente.
Mas eu defendo uma questão. O Bruno Fux é um menino que ele é oriundo da categoria de base. Oi, Ribeiro Neto, que imagem de qualidade nesse seu novo celular. Eu tô pelo celular agora aqui porque a minha internet caiu completamente aqui na minha região. Então eu vou seguir por aqui, né? Perdoem, eu nem sei como é que tá chegando aí, cara. Tá maravilhoso e a qualidade melhor ainda. Tô falando sério mesmo, hein? Sério, é? Sério, pode usar todo Loucuras. dia teu celular. É. Ribeiro, tava E o pior é o fazendo uma seguinte, questão acho que aqui. acabou, que acabou de voltar a internet aqui. Mas vou ficar por aqui, Mas vou vamos. ficar aqui. Mais 12 minutinhos, tu vai pelo celular, então apoia ele aí tranquilamente. Ribeiro, Jeromel Kahneman ou Bruno Fux e Vitor Cuesta? Essa é a pergunta da enquete. Como é que é? Jeromel e Kahneman ou Vitor Cuesta e Bruno Fux? Qual a melhor zaga? Jeromel e Foi- Kahneman, é óbvio. Não preciso nem pensar, né? Eu tava defendendo uma questão que o Bruno Fux acabou de subir para o profissional. Tem nem, Não, mas não tem nem o que debater. Travou de novo. Mas eles dois, por que Jeromel e Kahneman também, né? Porque assim, ó, além da história que já construíram dentro do clube, por tudo que já fizeram, né? É óbvio que essa dupla ficou meio afastada agora nos últimos tempos devido à lesão e tudo mais, mas enfim, por tudo que fizeram, pela história que tem e pela experiência em grandes competições, eu acredito que a dupla é 100% unanimidade é melhor do que os dois. Não que o Bruno Fux não possa se tornar um zagueiro do alto desse nível, né? Mas eu acho que ainda tem que subir alguns degraus, tem que caminhar um pouco mais no profissional, por isso que eu ainda acho que o Jeromel e o Kahneman, sem dúvida nenhuma, mantém aí essa posição de melhores zagueiros da nossa região aqui. Recebemos uma mensagem aqui, eu concordo plenamente. Se fosse Moledo e Cuesta, dava para gerar um debate, porque Moledo e Cuesta chegaram a uma final de Copa do Brasil no ano passado. Claro que a gente debate muito de Jeromel e Kahneman pela conquista de Copa do Brasil, pela conquista da Libertadores da América, mas agora chegou o Tchat, chegou o Kudê, e ele colocou em prática Bruno Fux e Vitor Cuesta. Por que o Bruno Fux, que é algo que a gente debate muito aqui? Pelo passe longo, pela velocidade, porque o time do Tchat joga muito em cima, as linhas marcam com uma pressão muito forte e se perdem a bola, se toma uma bola nas costas, o Bruno Fux volta para recuperar. O Moledo é um grande zagueiro, mas para um outro estilo. O Ribeiro voltou pelo celular, pelo computador, voltou pelo quê, Ribeiro Neto? Agora eu tô no computador de novo. Aê, Ribeiro Neto. Tudo bem com você então ainda? O pessoal falou que a gente estava falando muito de série, né? Falamos um pouquinho de futebol agora. Tu concorda que se fosse Moledo e Cuesta, o debate poderia acontecer? Não. Eu acho que a dupla de zaga do Inter é muito boa. O Vitor Cuesta, sim, é um jogador de exceção. Mas, Kahneman, eu não sou politicamente correto, não tenho essa preocupação. Não. E até porque tem histórico, né? Kahneman e Jeromel já ganharam coisas, né? Simples assim. Vamos mais uma mensagem aqui então do nosso WhatsApp na participação. Pedir para a produção colocar novamente na tela. Pessoal Florianópolis, provavelmente 048, não mandou o nome aqui. 6084, final do telefone, DDD 48. E a pergunta sobre os goleiros, que a gente debateu na semana passada também. Vanderlei é melhor que o Lomba? Pelo amor de Deus, gente. Comparar o Vanderlei com o Lomba é comparar eu com o Lomba. Dá na mesma. João. Ainda acho que não. Acho que falta um bom pedaço aí, difícil, né? Mas se eu te comparar alguém, Gui, tu vai ganhar, Gui. Vai ganhar, já te vi na pelada, não tem. Titular absoluto da dupla Grenal, Guilherme Passa. O Ribeiro, eu já sei a opinião dele nessa questão, então eu vou nem perguntar, porque o Vanderlei ainda tem que jogar muito, né, Ribeiro? Para chegar ao pé de Lomba. Com certeza. Não, ainda tá longe, tá longe. Não tem nem o que... Eu acho, e eu tenho um achismo em cima dos goleiros do Inter, eu acho que os goleiros do Inter foram a grande mola propulsora
para o Inter conseguir se reerguer da fase que vivia. Acho que a hora que os goleiros do Inter começaram a fazer boas defesas, boas atuações, e a gente começou até a dar muitos elogios para as defesas, acho que ali começou a se construir um novo Internacional desde que viveu aquela fase ali que não tão boa, né? Já o Grêmio, desde a saída aí de bons goleiros, começou a ter uma queda de rendimento. A gente vem criticando. O Grêmio tá com um bom time, mas daí chega no goleiro e cai. Toma gols que não, né? A gente tinha melhorado muito na questão aérea, bola aérea, o Grêmio já não estava mais tomando gol, voltou a tomar alguns gols de bola parada. Então eu acho que todo time começa por um bom goleiro, a gente sempre fala isso, né? E o meu feminino também, minha feminina ali estava passando por alguns momentos. Hoje nós estamos com 2 excelentes goleiras, não que as goleiras de antes não correspondiam, mas hoje aí eu tenho 2 excelentes goleiras, né? Após a minha cria, Lauriane, tem sido, né, levada da minha equipe, mas enfim. Acho Ribeiro, que a gente começa por um bom goleiro. Tem um quartinho sobrando na tua casa aí? Por? O Renato tá sem hotel para ficar. Acabei de ver a informação aqui. Vamos combinar que não vai ser problema, né? É só levar um apartamento para ele e tá resolvido o problema. E a oferta é vasta. A oferta é vasta aqui na cidade, né? Tá cheio de apartamento para alugar. Então isso não vai ser problema, não. O Renato tem esse debate agora porque ele mora no hotel desde sempre, desde quando ele voltou, né, para o Grêmio, não quis sair, tinha até olhado algumas casas na região metropolitana, casas com quadra de futebol e tudo, mas acredito que pela comodidade ele ficou no hotel. O hotel está fechado por conta do decreto do governador Eduardo Leite e também do Nelson Marques Júnior. Cerca de 70% da rede hoteleira aqui do município de Porto Alegre não está operando normalmente, apenas 30%. Redes com hotéis, que tem 9 hotéis nas cidades, apenas 1 está funcionando. Então, uma situação um pouco complicada. E o Renato Portaluppi, acho que nesse momento de pandemia, não deve voltar para o hotel por conta de todos os cuidados necessários, melhor alugar um apartamento, e isso deve acontecer. Não sei ainda se ele já está no município de Porto Alegre, sei que o dia hoje do Grêmio é de muitas reuniões com todos os membros, vi até uma foto assim, me mandaram, das cadeiras separadas, distanciamento, estão procurando isso. Departamento jurídico também do Grêmio voltou às atividades com toda uma regulamentação, com as questões da OMS sendo implementadas, do distanciamento, do contato, do refeitório, do almoço em horários determinados, e esse é o futuro, acredito, em todas as empresas do Brasil pós-pandemia. Até um relato nosso assim, aqui eu recebi uma foto no nosso WhatsApp do ônibus, todos os passageiros utilizando máscaras. E a pergunta ficou, os jogadores também vão utilizar máscaras no ônibus? Daí eu acredito que eles ainda não vão andar de ônibus nesse meio tempo, mas eu acho que só quando for jogo, né? Eu acho que eles vão estar sem os carros individuais nesse meio tempo. Até porque a atividade física com a máscara não é impossível, porque sua e não tem... gente, vamos acompanhar. Tem uma coisa que eu queria, mas não vou falar muito. Na verdade, eu nem ia falar, mas vou falar, né? Porque tem uma coisa que está nos acompanhando junto com a pandemia e que também motiva, já que nós falamos da parte emocional, de toda essa paranoia que está acontecendo econômica. E não adianta as pessoas que... eu vejo muita gente comentando, falando, não tem como desassociar. Não tem, sabe? Vocês podem ter certeza. E isso atinge a nossa categoria. Aliás, está atingindo a nossa categoria, né? E a promessa de dias terríveis para a nossa atividade, tá? Então, gente, isso aí, e vai ter muita gente mudando de opinião. Quando for atingido, opinião. Então, não dá para a gente esquecer que a nossa economia está derretendo. Gente, eu estava pensando ontem, assim, gente do céu, o planeta parou. O planeta está parado, a roda não está girando, o planeta não está se movendo, os imobilizados. E isso tem um custo para nossas vidas terrível. E isso, infelizmente, gente, está
afetando, e enquanto não voltar, vai afetar ainda mais, porque as consequências disso vão ser vistas logo ali adiante. É desemprego, as pessoas que já estavam numa situação difícil, passando fome. Então não tem como desassociar. É muito fácil para as pessoas chegar, fica em casa com o seu garantido. Aí é uma barbada. Quando tu tá garantido, velho, tu pode... eu ia soltar um verbo aqui que não deveria. Mas tu pode falar assim, ó, tranquilamente, não é justo tu emitir opinião, tá? Quando tu tá com o teu garantido. Tá? Tu tem que pensar nas pessoas que não têm o seu garantido. E pessoas que vão sofrer daqui a pouquinho porque estavam bem e vão ficar mal porque a economia derreteu. Então não adianta... a gente tem que entender a palavra empatia. Está no usual, todo mundo falando, mas exercer de fato a empatia, quase ninguém exerce. Tá? Essa que é a grande verdade. Falar e arrotar é uma barbada. É óbvio que nós estamos vivendo uma pandemia, é óbvio que nós temos que ter distanciamento, é óbvio que quem puder ficar aqui, fique em casa. Agora, não me venha arrotar com o teu garantido, porque isso é injusto com as pessoas que continuam tendo que ir para a buta e que não têm o que garantir e que precisam produzir alguma coisa para garantir o seu. Tá? É só ver as filas nas agências da Caixa aí para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Tá? Então é isso que eu queria dizer. Até a questão, tu falou na fila da Caixa, gostaria que o pessoal que está nos acompanhando vai receber o benefício do auxílio emergencial na Caixa. Eu vi hoje pela manhã a informação, a gente realizou aqui com a produção que tem o plantão RDC Coronavírus às 2 horas da tarde. A Caixa tem, se eu não me engano, o nome do aplicativo. Eles fizeram uma nova conexão, um novo software, então ele voltou a funcionar normalmente, segundo a Caixa disse hoje pela manhã para a nossa produção. Então, você que vai receber o auxílio emergencial, ainda não conseguiu o dinheiro na conta, baixa aí. Caixa tem. É o aplicativo da Caixa, demora cerca de 20, 25 minutos, pelo que eu estava acompanhando. A produção diz para adentrar o aplicativo e lá você já coloca seu CPF, seu telefone, recebe aquela questão de confirmação de dados e pode transferir o dinheiro dessa poupança que a Caixa criou para uma outra conta. É um dinheiro que vai fazer muita diferença. Se eu não me engano, são 3 parcelas de R$600, um total de R$1.800, que, olha, em tempo de pandemia, faz a diferença e sustenta muitas famílias. Joãozinho, mais 3 minutos aqui no RDC Esporte para a gente fechar esta questão. Vou no Ribeiro, que ele falou essa questão econômica. Ribeiro, sabe o que me preocupa realmente? Não é o jogador, não é o Everton, não é o Jeromel, o Kahneman, não é nenhum desses jogadores, nem os meninos da categoria de base. Porque os meninos da categoria de base eu já sei que ganham uma fortuna, tem contratos de anos. Me preocupa os jogadores do interior e é isso que a gente aborda há muito tempo. Eu vou tentar na quarta ou na quinta-feira trazer jogadores que eram do Pelotas e foram, vamos dizer, contrato rescindido por conta dessa situação. Mas queria perguntar para ti, times da Série B, da Série C, Caxias, Juventude e Caxias, tem que pagar a folha agora ou a CBF tinha que dar o auxílio? Porque eles não têm receita. Bom, isso aí está enquadrado na sociedade como um todo. Não dá para tirar o futebol do que... Porque, como você falou, esses 3% do futebol, tu separa, porque esses vivem na ilha da fantasia. 97% do futebol vive como o povo brasileiro. Os jogadores ganham pouco, precisam de trabalho e precisam de produção. E os clubes que detêm esses jogadores não têm dinheiro para sustentar. Eu vou dizer uma coisa, eu não consigo entender como. Aliás, eu não sei por quê. Eu sei por quê, mas não aceito que a federação, em acordo com os clubes, não tenha terminado o Campeonato Gaúcho. Sabe? Até porque a federação conseguiu, isso foi um mérito da federação, adiantar o valor da última parcela da televisão para os clubes do interior. Tinha que encerrar o campeonato, dar para o Caxias. É que Grêmio Internacional pressionam, porque não querem entregar o único título que pode ter no ano, a bolinha que estão jogando. Isso é uma falta de grandeza terrível. Mas, enfim, isso é o que eu acho ideal.
Essa questão de pensar no outro, pensar no próximo, e realmente é bem isso. O Grêmio Internacional, eles ficam, vamos dizer, os torcedores com a pressão das redes sociais. Eu acho que se não tivesse rede social hoje, o Grêmio Internacional davam por encerrado e entregariam o título para o Caxias. Mas com a pressão da rede social e uma pequena premiação no final do campeonato, porque, se eu não me engano, da cota de televisão para Grêmio Internacional, de 3/4, de 4/4, 3/4 já foram pagos. Faz diferença. Mas a questão de ganhar uma Libertadores esse ano dificilmente vão conseguir. O Campeonato Brasileiro sempre no eixo Rio-São Paulo, e uma Copa do Brasil é um tiro no escuro, né? A premiação salvaria o ano na premiação de 52 milhões. João, obrigado. Satisfação em tê-lo conosco. Volte sempre. Valeu, eu vou deixar aí no finalzinho uma informação / um pensamento. Li na notícia que, para não errar aqui, ó, Neymar recusa 600 milhões do PSG para renovar, né? E tá aí de olho para retornar para o Barcelona. Ou seja, tempos de crise. 600 milhões, meu querido. Né? Fica o pensamento aí, 600 milhões no tempo de crise para renovar com um jogador. Então a gente vê aí talvez a diferença estratosférica que a gente anda vivendo, né? Eu não quero me irritar, embora eu tenha, na minha opinião, também o seguinte: jogador que dá de volta, eu não discuto. Messi, Cristiano Ronaldo, até o Neymar, que joga muita bola, evidentemente. Isso eu não discuto. Eu discuto se esperam de pau que ganham uma fortuna aí, entregam muito pouco. Mas isso aí daria um seminário também, né? Daria um seminário, um grande abraço. Sem dúvida. Um grande abraço, um beijo, boa semana no coração, tá? Se cuidem e vamos ver o que acontece, tá? Eu só queria me defender publicamente, ao vivo para o Brasil, aqui, para o mundo, também nas plataformas digitais, que o seu engraçado Ribeiro Neto abriu o programa de quinta-feira falando que eu estava fazendo umas outras coisas. Mas não era nada não, tá? É uma questão do meu dentista mesmo. Prova, eu acho que era muito jovem, tô muito jovem. Tu gostou dos troços aí, parabéns. Não tem problema nenhum, isso aí. Não, gente, eu fui na dentista. Tá? Não, mas eu te defendi quinta, hein? Eu te defendi quinta, hein? O bom que eu tava em casa, eu vou falar pro pessoal de casa, que até desmaiei posteriormente, depois, né? Então tava em casa assistindo a RDC, tava meio zonzo ainda, e eu me acordo com o Ribeiro Neto falando isso. Mas não podia me defender, então agora estamos defendendo. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Fiquem agora com o Bairrista Futebol Clube. Tchau, valeu. Com ele, Benfica e a sua turma. Tchau! RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.